Olá, aqui é o Thiago Madruga, pastor da I3 Church, e eu tenho o privilégio de hoje estar aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre vida, sobre ministério, sobre família, sobre sonhos. Sabe, nosso propósito nesse podcast é nós falarmos da vida real, daquilo que nós vivemos no dia a dia e como tudo isso pode ser muito bom para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Bem, em primeiro lugar, quero falar, nem precisava falar, mas se você curtir esse conteúdo, eu tenho certeza que vai ser benéfico para você. Clica aí no like, compartilhar com os amigos, comentar também aquilo que você tem aprendido, que tem sido bom para você, dar feedback para nós, porque tudo isso daí é bom demais para nós juntos crescermos. Bem, eu tenho o privilégio de hoje receber o meu irmão gêmeo, aquele cara que desde quando eu estava lá na barriga da minha mãe, a gente estava junto, lutando por espaço, crescemos juntos, amadurecemos juntos, e a gente está recebendo aqui hoje o pastor Lucas Madruga. Que massa você ter aqui com a gente, velho. Fala, galera. Ótimo estar aqui, velho. Prazer. Bom demais. Vim de férias aqui no Brasil, depois de 2 anos e meio. E, enfim, estando com família, essa cidade linda demais, gostoso, Campinas. Diferente, né? É diferente demais. Campinas é bem gostoso. E agora estamos aqui. E bom, cara, I3 Church. Primeira vez que eu tô aqui na I3 Church. O que significa I3? Fala pra gente. I3, Identity, identidade, intimidade e o terceiro, influência, não? O que é isso, hein? Ah lá. Homework, hein? Peguei, Isso daí é ó. o famoso Ai. tarefa de casa. Até a camiseta dos caras, ó, Founds. Vocês estão falando o quê? I3 Church ou você fala também I3 Church? Não, I3. É? I3 Church. Eu vi. Uma vez uma moça falou assim, perguntou para uma outra, né, membro da igreja, viu, aquela igreja lá, eu entendi I3, mas por que é Church? É isso mesmo. Coloca I3 Chuchu, pô. I3 Chuchu você tem que colocar aqui, ó. I3 Church. Acabou, velho. Viu, mas fala um pouco pra gente. Você falou que tá de férias aqui. O Lucas, ele mora no Canadá, Toronto. Fala um pouquinho dessa trajetória aí. Quando é que você mudou pro Canadá? Como que é a vida no Canadá? 2024 a gente tá agora, 2014 a gente mudou pro Canadá. Então eu sou casado até hoje. Hoje é especial, porque hoje é 6 de dezembro de 2024, a gente tá gravando aqui. E hoje é aniversário nosso de casamento. Thiago, nosso aniversário, porque o Thiago casado com a Mirella e a esposa do Thiago é a prima da minha esposa. E tá tudo em família. E na verdade o Thiago e a Mirella casaram em 2007, não é não? 2007. 6 de dezembro de 2007. E um ano depois, 6 de dezembro de 2008, foi quando eu casei. Mesmo dia. Mesmo dia. Um ano depois. Eu tô fazendo 16 anos de casado, você tá fazendo 17 anos de casado. 17. E fala pra eles onde é que você passou a lua de mel. Foi o mesmo lugar que eu passei a lua de mel? Mesmo lugar, galera. Que é isso? Isso aqui é ter irmão gêmeo que é criativo, tá vendo? Fomos pra mesma cidade, mas claro assim, pô, você não podia fazer tudo a mesma coisa. Daí Pegou eu fui num hotéis hotel diferentes. diferente. E é claro que o hotel que eu fiquei, bem melhor que o seu hotel, velho. O seu hotel era fraco. Cara, meu hotel era o melhor. Mas aí, Enfim, 2014... Vamos lá, 2024 estamos aqui, 2014, 10 anos atrás, foi quando Deus levou eu e minha esposa, Maria Elisa Bueno Prado. Fomos para lá, só nós dois, para o Canadá. E fomos porque Deus realmente guiou a gente, tem toda uma história por trás, benção demais, mas estamos lá, 10 anos e muito legal. Estamos na cidade de Toronto. Curiosidade, eu não sei se você sabe disso, mas Toronto é a cidade mais multicultural do mundo. Sério? 6 milhões de habitantes lá, 51% da população são imigrantes do mundo inteiro. Como eu tô lá, com meu inglês, o sotaque e tudo mais, gente do mundo inteiro. Então, na igreja que eu faço parte, tem gente do mundo inteiro, cara. Eu tenho amigos da Malásia, amigos toda a Ásia, Indonésia, Europa, Coreia, Japão, China, Sri Lanka, México. latino-americanos, Colômbia, enfim. Tem uma galera de tudo quanto é lugar e tem sido muita bênção. E estamos lá, 10 anos, Toronto. Thiago já foi lá, Thiago Mirella, Noah. Pastorei a Sanctus Church? É. Sanctus, é isso. Sanctus, que na verdade como a gente fala Sanctus lá, mas é a palavra sanctus, que na verdade é uma palavra em latim, não é americano, não é inglês. Não é uma palavra inglesa, é uma palavra que se origina do latim. Então, sanctus, que significa santo. Então, igreja santa, esse é o nome da nossa igreja. E na verdade até como Deus deu essa palavra pra gente. É uma igreja histórica lá, eu faço parte dessa igreja por 5 anos, mas é uma igreja de mais de 40 anos, que nesses últimos 5 anos que a gente teve a mudança do nome.
Antes era C4 Church, que era o nome, na verdade, era uma junção falando com relação ao bairro que se fazia parte, que é Rutgers Creek Community Church. Mas enfim, depois, agora nesses últimos 5 anos, a gente mudou o nome para Sanctus Church, que é justamente, foi uma mudança no qual Deus estava guiando a gente. E é bíblico, né? Desde o Velho Testamento, Deus fala ao povo de Israel, seja santos como eu sou santo. Depois o apóstolo Pedro falando, sede santo, sem santidade não verás o Senhor. Enfim, através de muita oração, a gente mudou o nome. Sanctus, Igreja Sanctus. Que legal. É uma igreja muito boa. Eu tive lá já, acho que umas 2 vezes. Amei a igreja. Pastor da igreja sênior é John Thompson. Um cara absurdamente inteligente. Cara fera. Cara top. Pregador da palavra, mas alguém estudioso demais, né? Tem 3 livros, se não me engano, né? 3 livros, Convergence, Deliverance e Perseverance. Ou seja, perseverança, convergência e libertação. Isso. Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do antes do Canadá. Eu queria falar um pouco com você sobre... como é que começou o seu chamado ministerial? Como que você iniciou e como foi o seu sim para você entregar e falar assim, Deus, tá bom, eu estou querendo de fato viver em intimidade contigo, mas mais do que isso, mais do que somente intimidade com Deus, eu quero ser usado por ti. Como é que começou isso daí? Você quer que desde onde? Desde o começo do começo ou... Desde adolescente. Então, desde adolescente? Beleza, então. Já pelo menos dá uma guiada já. Senão eu ia começar quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu já falo, o cara vai... Mas vamos lá, adolescência. Interessante, eu acho que quando eu era pequenininho, não entrando muito em detalhes, mas antes da minha adolescência, eu tive algumas experiências sobrenaturais, no qual, enfim, a gente cresceu junto, eu, meu irmão, minha irmã, a gente tem uma irmã 1 ano mais velha que a gente, e com os nossos pais indo para a igreja, todas as coisas, lindo, gostoso, aqui em Campinas. Mas eu lembro que quando que o nosso avô faleceu, avô Joaquim, a gente tinha, sei lá, quase 7 anos de idade na época. E eu lembro que quando o nosso avô ele faleceu, a gente era muito próximo dele. Embora a gente fosse muito, muito novo, a gente tinha um elo, assim, muito próximo dele. Amava ele. Imagina aquele avô que sempre abraçava a gente, estava junto com a gente. Enfim, ele faleceu. E assim que ele faleceu, eu lembro de ficar muito triste, cara. E passando sempre um momento, assim, de perda e não sabendo muito como lidar com tudo isso. E claro, super novo, tinha os pais, minha avó e enfim, todas as pessoas assim dando um amparo pra gente. Mas eu lembro que daí depois, por que eu tô falando isso? Porque daí eu tive minha primeira experiência sobrenatural aconteceu lá. Eu lembro de ter visto uma noite, a gente morava numa casa, Jardim do Trevo, super pequenininha, um cômodo só. Eu lembro que era uma casa, um ovo, cara. Era somente a cozinha, tinha uma sala bem pequenininha e um quarto, que dormia nós 5 naquele quarto, com um banheirinho. É isso que a gente cresceu até os 10 anos de idade. E eu lembro que depois que o nosso avô faleceu, uma noite eu acordei no meio da madrugada, a gente tinha uma cama de triliche, que é chamada, né? Triliche, a palavra triliche. Eu tava esses dias atrás, acho que tava pregando aqui, eu falei essa palavra, eu falei, caramba, velho, palavra diferente. Mas triliche. Daí eu lembro que eu dormia embaixo e um dia eu acordei no meio da noite e eu olhei pra porta e ali na porta eu vi um anjo. E eu lembro que aquilo lá foi assim, me trouxe muita paz. Eu fui até o anjo, acordei no meio da noite. Assim que eu vi aquele anjo, eu fui levado a sair de onde eu estava deitado ali na minha cama e fui até a porta e eu abracei o anjo. Eu fiquei por um bom tempo ali. Mas aquela experiência em si, assim, me trouxe tanto um conforto de uma paz que eu nunca tive na minha vida, como também uma certeza de que existia um ser soberano, existia um ser celestial. E é claro, assim, os nossos pais, a Bíblia, buscando a Deus, falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Crescendo com tudo isso, assim, foi lindo, mas é claro que a gente entrou na adolescência, e na adolescência foi aquela questão, assim, eu tive experiências sobrenaturais, estava na igreja sempre aprendendo sobre histórias da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, enfim, todos os personagens, lindo, bem legal, e eu sabia que Deus ele era real, mas aquela coisa, mas e minha vida? E o que eu quero? Tudo bem que ele é tudo isso, mas assim, eu quero buscar o que eu quero. E eu lembro que a gente entrou na adolescência e às vezes não, foi um momento no qual eu tava meio que em dúvida, meio que tipo, não sei se
realmente esse Deus dos meus pais é o Deus que eu quero buscar. Ou eu quero buscar de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha maneira. Então, vou buscar um pouquinho aqui, tá bom, vou na igreja que meus pais querem que eu vá, mas, enfim, eu faço a minha própria vontade. Mas daí tudo mudou. As amizades na escola também, nesse momento. Daí a gente ia para as festinhas, daí ficava pensando, mas será que vale a pena a gente ir para o acampamento? Senão a gente podia ir na outra festa, esse tipo de coisa. Essas coisinhas, e daí a gente era novo também, tipo, sei lá, 15 anos de idade. Daí a gente, enfim, também tudo isso, indo para a igreja, mas daí a gente começou a namorar, ambos. Eu tava namorando uma menina que ela não ia para a igreja. O Thiago também tava namorando uma outra menina um pouco mais nova, que também não estava na igreja, enfim, estava lá, que era? A gente morava num prédio, no condomínio. Num condomínio de prédios ali, e daí, enfim, conheceu as menininhas, e isso daí, até que foi 99, verão não, foi julho. Foi julho de 99. Julho de 99, eu tô pensando no verão lá, velho, verão no Canadá é o contrário do verão aqui. Então, verão lá é sempre junho, julho, agosto, e aqui é o final do ano. Mas, enfim, foi nessa junho ou julho de 1999 que a gente fazia parte de uma igreja aqui em Campinas, Nazareno Central de Campinas, e lá tinha um baita do Ministério de Adolescentes. A gente tinha acabado de entrar na igreja, fazia alguns poucos meses, e daí foi quando... O que rolou lá? A gente conheceu o pastor de adolescentes. Pastor Geraldo Nunes. Pastor Geraldo, benção. Chamou a gente para ir para viagem missionária, nós fomos. E daí, nessa viagem que a gente foi forçado, na verdade, ir lá. Que os pais queriam que a gente fosse de qualquer jeito. Porque eu lembro que a minha mãe chegou para nós e falou assim... então, assim, a gente tem essa viagem missionária, vai ser show. Apresentou o pastor para a gente, falou, não, até falou também, a gente tocava na época, o Thiago tocava batera, eu tocava violão, a Mari, nossa irmã, cantando, falou, não, pô, você tem que fazer parte da banda, sei lá o quê. E o pastor tentou falar com nós, e daí minha mãe falou assim, então, pensem a respeito disso aí e me fala se vocês querem ir nessa viagem missionária. Daí a gente pensou, daí ela deu uma semana, uma coisa assim, daí a gente falou assim, todo mundo falou, não quero, eu não queria, o Thiago não queria, a Mari acho que ela queria até. Por ela, acho que ela ia. Por ela. Mas nós a gente falou, não, tô fora. Daí ela era mais crente que nós. Daí minha mãe falou assim, pô, beleza, então, tô dando mais uma semana pra vocês pensarem e rever essa decisão de vocês. Daí a gente, mais uma semana passou, pô, rever, velho, já era. Já decidimos, não vai. Não vai. Falamos, mãe, não vamos, não queremos ir. Eu falei, tá bom, então, beleza, boa decisão de vocês, legal que vocês pensaram isso daí, tomaram essa decisão, mas agora é minha decisão, todo mundo vai, acabou. Já tinha pago e fomos. Fomos e essa viagem, longa história, mudou minha vida, mudou a nossa vida. Acho que foi nessa viagem que a gente viu, fomos com 80 adolescentes, e foi bênção. E lá, assim, o que eu vi foi adolescentes como nós, que tinham os seus erros, os seus acertos, que tinham... seus sonhos, ao mesmo tempo, assim, as dificuldades que eles estavam vivendo como adolescentes. Alguns adolescentes, assim, que eles estavam super firmes com Deus e sabiam quem era Deus. E eu via aqueles adolescentes e falava assim, como isso é genuíno, eles são vulneráveis na presença de Deus. Não significa que eles são perfeitos, mas eles estavam buscando a Deus. E foi lá que daí, com diversos... enfim, a gente indo pro sertão, não sertão, a gente foi pro Nordeste do Brasil, para vários estados, diferentes cidades, e vendo diferentes realidades também. Foi lá que eu fui confrontado. Lucas, você quer a minha vontade, a vontade de Deus, ou você quer seguir a sua vontade, a minha vontade, que é uma vontade do homem, que embora achava que não, isso aqui é legal, e foi justamente lá que eu falei, não, Senhor, legal é eu viver para ti. E eu me entreguei completamente a Deus, e foi lá que daí realmente começou a germinar o chamado dele na minha vida, porque eu lembro que eu orava, foi lá, acho que mais e mais assim, eu comecei a ser... preguei aqui outro dia atrás com relação a Isaías 6. É interessante, porque começou lá, eu lembro que naquele momento, assim, sendo confrontado com aquele texto, o profeta Isaías, capítulo 6, realmente tendo uma visão de quem Deus é, e naquela visão, Deus faz uma pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele, eis-me aqui, envia-me a mim. E lá começou a minha oração, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
E daí o chamado começou a brotar mais e mais. A gente era super envolvido na igreja, fazendo uma parada de coisa, adolescentes, depois banda, tocando, ministrando, daí a gente tocava junto, o Thiago na batera, daí eu comecei a ministrar louvor depois, jovens, acampamento, uma parada de coisa que a gente estava fazendo, conferência. Daí também esse chamado que tanto pessoalmente começou a ser germinado mais e mais, dentro de mim aquela vontade de Senhor, eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu quero realmente fazer a tua vontade, que eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E também no coletivo, daí as pessoas começaram a realmente, ali em comunidade, na igreja, começaram a reconhecer o nosso chamado, o meu chamado lá, e daí tipo, pô, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E você falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante para todos nós, né? Você falou que entre o momento de fato entregar sua vida plenamente para Jesus, ali naquela viagem missionária, antes disso você estava buscando mais aquilo que você queria e não tinha certeza se queria o mesmo tipo de relacionamento com Deus que os seus pais, que os nossos pais tinham, né? E o relacionamento com Deus em intimidade, ele requer entrega plena. Porque Deus, ele não entregou parcialmente Jesus. Ele não entregou uma parte de Jesus, ele entregou Jesus plenamente, ele se entregou plenamente naquela cruz por nós. E a resposta que ele quer de nós não é uma vida parcial entregue a ele. Então, eu acho que essa viagem missionária para você mudou a sua vida cristã e a sua vida, assim, como um todo, você como homem, e mudou, foi exatamente a viagem que mudou a minha vida também, porque foi nesse momento que eu também decidi, eu falei, eu preciso entregar meu tudo. E falando disso, de entregar o tudo, aí beleza, a gente era adolescente, você falou de nós... Só posso falar um negócio desse entrega plena, entregar o tudo? Sim. Porque eu acho que é só uma coisa que é interessante também falar, porque a plenitude da sua entrega não era assim também, pô, há 15 anos entregamos tudo, beleza, nossa. Eu acho que a entrega, ela é um processo. Que ele começou lá e depois nesse processo, mais e mais diária, assim, né? ela é diária. Diária, que daí se torna semanal, que se torna mensal, que daí se torna anual, que daí é aquela coisa assim de, Senhor, tudo se inicia com a sua salvação, show. É aqui, ó, Pai, tá aqui, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, e eu quero realmente que agora minha vida seja devota a Ti. Agora essa devoção plena, essa devoção total, ela agora começa a crescer mais e mais, porque daí a gente começa a ser confrontado, pô, eu falei isso, Senhor, mas agora eu tô vendo hábitos antigos que eu tinha, ou até a minha visão, não, minha visão de futuro seria essa. E falar, tá bom, Senhor, mas agora eu vou fazer a minha visão de futuro ou a sua visão de futuro? Então acho que para mim o que aconteceu foi, quando eu tinha 15 anos, foi lá, tá aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas depois eu comecei daí ver dentro da minha própria, do meu próprio coração, o que significa isso? E daí Deus confrontando, você falou isso, agora eu vou precisar que você realmente entregue essa outra área da sua vida, esse outro compartimento da sua vida. Tem uma outra coisa, tem uma apostila lá que você pensou que você entregou, mas você continua ainda segurando na sua própria mão. Tem uma outra área ali que você pensa que você entregou, mas... Então, assim, essa entrega gradual, no qual tem que nos levar assim, a um crescimento mais e mais contínuo com Deus e falar assim, Senhor, tá certo, agora eu estou vivendo mais, que realmente eu estou entregando, quer seja emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, que mais? Fisicamente, todas as áreas da nossa vida. Tá aqui, ó, Pai, realmente eu quero entregar a Ti. Porque essa é a batalha diária, a batalha mensal, a batalha constante que a gente tem entre a minha própria carne e o Espírito de Cristo que habita em mim, que quer testificar com o meu próprio Espírito para que eu possa seguir o Senhor, né? É isso mesmo. E pensando nessa entrega plena, tudo, você, com 15 anos, a gente fez isso, né, juntos, né, mas você se formou no ensino médio, beleza? Fez faculdade? Você entrou em teologia direto ou não? Não, né? Não. Fez relações internacionais e depois economia. Aí você se forma em economia, começa a trabalhar no mercado financeiro em São Paulo, trabalhou para a Serasa Experian, né? Isso. Uma coisa que eu lembro de você é que desde adolescente você foi all in, assim, entregou tudo para Jesus.
Então, eu lembro de você se dedicando no ministério, eu lembro de você se dedicando em louvor e adoração, a gente se preparando com a banda, por exemplo, para ter ensaios e a gente tocar no final de semana, e a gente ir para acampamento, a gente ministrar. Participamos de vigílias, participamos de acampamentos, participamos de grupos de estudo bíblico. Beleza. Minha pergunta é, você teve essa entrega plena a Deus e no ministério, envolvimento na igreja, mas ao mesmo tempo você também estava sendo excelente buscando formação acadêmica, ou seja, a faculdade, o trabalho. Antes de entrar na empresa em São Paulo, você trabalhou como professor de inglês, depois entrou na empresa. Como é que você vê essa questão de você entregou sua vida para Jesus, você quer se aprofundar ministerialmente na igreja, mas ao mesmo tempo ser excelente também na sua vida, ou seja, no seu estudo, no seu trabalho? Como que despertou para você, preciso ser excelente em tudo, não é apenas dentro da igreja, mas é a minha vida, eu sou a igreja de Cristo e eu ando pelo trabalho, pela faculdade. Como é que você viu isso? O que te motivou a você ser excelente em busca de tudo isso também? Eu acho que... Como é que eu vou falar isso? Eu acho que é um mix é um mix do que Deus... A questão é o seguinte, a gente está aqui falando agora, até mesmo que você está vendo na tela uma imagem. O que você não está vendo nessa imagem é o total, por exemplo, dessa sala inteira que a gente está. Na minha frente eu estou vendo aqui o cara, Ruben. Ruben Light. Hã? Ruben Light, Ruben Luz. Ruben Luz? É Ruben Luz mesmo? Ó, Ruben Luz aqui, toda a sala, o que está acontecendo nessa sala. Agora, o que a gente tem de shots aqui? 3 câmeras, 1, 2, 3. E nessas shots você tem, daí sim, o que faz parte daquele frame, ou como é que fala o frame? Do quadro de imagem. Está sendo captado. Muitas vezes é isso que nós conseguimos captar como seres humanos. Assim, eu tenho um quadro da imagem do que eu consigo ver. Agora, o quadro total, geral, a grande imagem, quem tem é Deus. E por que eu tô falando isso? Porque você falou assim, pô, Lucas, como é que você pode ser excelente? Eu acho que é um mix de tanto, isso que eu tava vendo na minha vida. Senhor, na minha vida eu tenho, eu sei, eis-me aqui, envia-me a mim. Ao mesmo tempo Senhor, eu quero fazer agora a tua vontade. Daí sim, o chamado que ele tinha pra minha vida. Mas ao mesmo tempo, assim, dentro de mim eu tinha algumas perguntas. Eu quero esse chamado, mas eu tinha algumas condições para esse chamado. Eu achava assim, não, Senhor, meu sonho seria ser um cara extremamente bem-sucedido numa empresa multinacional. Chegar num nível C-level, que a gente fala, um nível de CEO, o CFO, sei lá o quê. E daí, por isso que eu pensei, não, eu gosto de economia, eu gosto de relações internacionais. E eu via ali, naquele quadro que eu conseguia ver da minha vida, eu via a permissão de Deus, a vontade permissiva dele, mas eu tinha ideia com relação a qual que era a vontade absoluta, plena dele? Não totalmente. Mas com aquela vontade permissiva dele, de Deus, assim, eu vendo aquilo lá e falando, Senhor, eu também eu tô meio que batalhando um pouco, confrontando dentro de mim mesmo, eu sei do meu chamado, mas essa daqui é a minha vontade, Senhor. Eu vi que Deus estava permitindo a mim, tá bom, filho meu, existe um momento agora de formação na sua vida. E daí sim, até mesmo quando eu fui para a faculdade, Economia e RI, eu vi que Ele permitiu e Ele gostaria que eu tivesse aquela formação. Mesmo se eu pensando na minha vida, eu vou ter essa formação para quê? Para eu entrar numa multinacional, que foi o caso, eu finalizei, depois assim que a gente terminou a faculdade, você foi ramo de empreendedor, e para mim era, não, é uma multinacional, eu entrei num programa de trainee, super competitivo, 14 mil pessoas para 10 vagas, eu fiquei em 11º lugar, depois uma pessoa desistiu, daí eu acabei entrando, daí sim que eu entrei na Serasa Experian, show, e eu olhava aquilo, tá vendo? Talvez isso daqui é o que vai ser para mim, e ao mesmo tempo assim, super envolvido na igreja. Foi ali que eu casei, e logo depois de sendo casado foi quando teve o reconhecimento da igreja para eu ser um pastor auxiliar lá, e show, mas ao mesmo tempo assim, eu estava sendo confrontado, Senhor, eu sei do chamado da sua vida, e eu sei como agora meu coração está batendo mais e mais por almas, e até mesmo assim, o lado pastoral, assim, aflorando dentro de mim, mas ao mesmo tempo essa vontade minha de, não, mas eu quero ser bem sucedido de acordo com esses meus planos. E então sim, eu estava começando agora a falar, Senhor, daí a parte da entrega plena,
Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua. Eu falei lá, comecei com 15 anos, eis-me aqui, envia-me em mim, mas agora constantemente falando, Senhor, tá vendo? Esse outro era um sonho que eu tinha, mas eis-me aqui, envia-me em mim, eu entrego o Senhor a ti. Então daí sim, para chegar e responder a sua pergunta, pô Lucas, mas como você pode ser excelente? Seja excelente com o que você tem na sua mão. Ele tem a visão, a imagem completa, mas agora ele já tem colocado na nossa vida uma imagem parcial. E dentro do nosso coração a gente já pode ver, Senhor, mas eu tenho essas paixões, eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu creio que é tua. Então a melhor coisa para se fazer, até uma coisa que eu acho que é muito difícil que a gente faça, muito difícil para a gente fazer isso daqui, mas é essencial, é chegar de acordo com algumas sementes que você tem dentro de você, algumas paixões. A melhor coisa que você pode fazer agora é chegar e falar, Senhor, está aqui minhas paixões, elas são suas ou são da minha carne? São suas ou são do inimigo? Se são suas, Senhor, me dê agora com a imagem, mesmo que seja parcial que eu tenha, me dê agora, Senhor, uma vontade para que eu realmente possa ser excelente com o que o Senhor já tem me dado. E seja fiel com isso. Porque se você é fiel com pouco, o que Deus vai fazer? Ele vai te abençoar, com sua obediência ele vai prover tudo que você precisa, ele vai, não, mas eu tenho só sementes, mas eu não tenho as ferramentas. Ele vai trazer as ferramentas, e daí quando você agora obedece ele e começa a plantar essas sementes, depois, mais para frente, você vai falar assim, pô, mas eu vi essa visão aqui somente parcial, agora vai começar a ser ampliada de uma maneira que você vai falar, pô, nossa, eu nunca acreditei que eu pensei que eu usaria essa ferramenta, ou essa profissão, ou esse caminho, ou essa educação, ou quer seja aquilo que você foi e fez, essa faculdade, eu fiz isso aqui, Senhor, mas depois de 10 anos, uau, eu estou usando agora numa outra coisa que eu nunca imaginei, mas eu sei algo, que o Senhor plantou aquela semente, eu entreguei a Ti e falei, eu quero agora ser obediente com isso, eu quero ser excelente, e grandes coisas Deus faz. Não, isso é demais a gente falar sobre isso, e é sobre essa fase da vida também, porque muitas vezes a gente pensa em excelência apenas como goal, como objetivo, para uma área específica, mas o valor excelência ele é sempre relacionado à integralidade das nossas vidas, nossa vida integralmente. Eu lembro quando a gente era jovem, adolescente, jovem ali, e tinha algumas pessoas que elas falaram assim, tá bom, eu quero ser pastor. Então a pessoa se dedicou plenamente ao estudo teológico, à vida na igreja, ao ministério. E outras pessoas fizeram outra decisão. Não, eu quero, na verdade, eu não quero ser pastor. Eu não quero estar envolvido no ministério, na igreja. Eu quero ser um homem bem-sucedido dentro da empresa, como executivo, ou como empreendedor, ou como profissional liberal. Legal. E o que acontece, o que eu sinto, é que Deus ele chamou nós para sermos excelentes em tudo que nós fazemos. Então, eu posso ser um pastor e eu posso buscar mais profundamente o estudo teológico e a capacitação para lidar com pessoas, organização, instituição, visão e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu buscar mais profundamente conhecimento secular, eu aprender mais sobre economia, aprender mais sobre história, aprender mais sobre aquilo que está acontecendo no mundo, línguas. E eu acredito numa vida que ela é excelente, não apenas o cara é somente excelente na igreja, mas depois ele não é na vida acadêmica dele, por exemplo, ou na vida profissional dele. A gente às vezes encontra esses testemunhos de alguns empresários falando assim, cara, eu quero contratar qualquer pessoa, menos um crente. Isso não faz sentido algum. Porque o crente deveria ser o cara que ele é excelente dentro da igreja, mas ele é excelente também no trabalho. Então, o que eu estou falando sobre a excelência na integralidade da vida. E eu lembro que a gente passou por isso. Eu sei que você tem chamado pastoral desde muito cedo. Eu tive o chamado pastoral com 17 anos, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos. Fiquei aquele um ano estudando high school lá. E eu lembro que quando eu voltei, eu pensei bastante. Falei assim, mas eu tenho sonhos empreendedores. Eu quero, na verdade, ser um empreendedor. E eu pensei de forma muito limitada. Como você falou, quando a gente vê uma imagem aqui que está sendo gravada, a gente só vê aquilo que está aparecendo na televisão, ou no seu smartphone, ou então no tablet. Mas existe todo um contexto, existe toda uma sala, existe todo equipamentos que estão envolvidos nisso. E o que acontece é que Deus ele foi mostrando para mim
sobre nós sermos excelentes na vida profissional, na vida acadêmica, no cuidado com o corpo, no cuidado com os relacionamentos. Não faz sentido uma pessoa ser excelente no trabalho, ser excelente na igreja, mas na hora que o cara chega dentro de casa, o cara é um ogro com a esposa, com os filhos. Ele não é excelente no tratamento, não faz sentido algum. Não faz sentido o cara ser excelente no trabalho, mas depois, com as finanças, ele toma decisões egoístas, pensando só em si, ou então inconsequentes, não pensando de forma responsável com a sua família. Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele chama a gente. Eu vejo isso, eu perguntei para você porque eu vejo desde quando você é adolescente, depois jovem, buscando ser excelente em tudo. Mas, peraí, eu vou pregar? Então tá bom, eu vou fazer o meu melhor, mas não quero somente ser um pregador que dá o meu melhor. Eu quero ser um líder, que aquele que está pregando lá seja a pessoa que de fato vive a pregação na liderança, no dia a dia, com as pessoas, mas ao mesmo tempo com a noiva, e depois com a esposa, e com a família, e na gestão de tudo. E falando assim, agora a gente está falando sobre excelência no trabalho, sobre excelência no ministério. Só uma pergunta antes de a gente ir para o próximo ponto. Você acredita que de fato é possível eu ser uma pessoa que traz essas duas realidades, tanto de ministério quanto vida profissional, juntas, e falar assim, eu quero que tudo isso glorifique a Deus? É possível isso, não é? 100%. Eu acho que primeira coisa, eu vou falar assim, mesmo não falando somente de ser pastor. Eu acho que para todos nós, para quem estiver ouvindo, todos nós fomos chamados para sermos ministros do Evangelho de Deus. Período integral. Então, todo mundo. Não, mas daí depois, com certeza, você tem os dons espirituais, você tem depois os fivefold ministries, os 5, como é que fala em português? 5 ministérios que o apóstolo Paulo compartilhou, né? Isso, Efésios capítulo 6. Daí você tem o chamado em si, realmente o chamado pastoral, ele é bem específico, mas para todos nós, quer seja você que está trabalhando no supermercado, quer cada seja um na sua alguém... esfera de influência. Sim, para todos nós fomos chamados para sermos ministros do Evangelho de Deus. E com isso, eu vi aqui de Campinas, primeiramente, anos atrás, através do Ricardo Agreste, falando nisso. Mas eu lembro de já ter ouvido, já ter um pastor, que até recentemente ele faleceu de câncer, Tim Keller, um grande pastor dos Estados Unidos, que escreveu diversos livros. Mas algo que ambos falaram, começando lá com o Ricardo Agreste, que era, você tem que ter na sua mão, assim, você tem que ter nas suas duas mãos. Em um lado você tem a sua Bíblia, e do outro lado você tem que ter o jornal. E você tem que ter essa contextualização no qual, realmente, na palavra de Deus, assim, você busca mais e mais e fala assim, Senhor, como eu posso me tornar excelente para ser um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo? E do outro lado, assim, essa contextualização de você realmente agora se capacitar de conhecer a localidade, o local no qual você está inserido. Que a gente mora no mundo que é atual, né? Sim. Existem coisas acontecendo aqui agora. E daí agora com isso, Senhor, qual que é a profissão que o Senhor tem para mim? Quer seja TI, quer seja política, quer seja na área de medicina, o que for, Senhor, agora eu quero ser excelente com ambos. Eu quero, você pode ser sal e luz sendo um médico, uma enfermeira no hospital? 100%. Você pode ser agora um pregador, um evangelista de Deus, no qual você está agora no contexto da sua, sei lá, quer seja você um empreendedor, ou quer seja você até, de novo, trabalhando no supermercado, com certeza. Mas é realmente agora você trazer a luz e falar assim, Senhor, com aquilo que chamado que o Senhor tem para minha vida, com aquilo que o Senhor trouxe de paixões, até para o meu próprio coração, sabendo como que eu posso me desenvolver profissionalmente, como que eu posso trazer ambos, entendeu? No qual eu vou realmente me aprofundar na tua palavra, de realmente agora conhecer mais e mais quem o Senhor é, e agora trazer os frutos desse ministério de reconciliação com o mundo, agora no contexto no qual eu faço parte, entendeu? Então, para todos nós, isso daí é essencial para todos os cristãos. Entendeu? E é claro, assim, que depois também para mim, por exemplo, o meu contexto foi, eu quando entrei no mercado de trabalho, quando estava na Serasa Experience, trabalhando lá 5 anos, também já estava ali sendo bivocacional.
mas era período integral no mercado financeiro e depois mais de final de semana na igreja. Com pastor e pastor voluntário. Pastor voluntário. Você não era remunerado para isso? Nada, zero. E dava o seu melhor. Sim, e fazia o melhor com as horas que eu tinha disponível, com aquilo que eu... agora, nisso tudo, assim, era um período de formação para mim, entendeu? Que eu acho que foi essencial. Mas, de novo, assim, a excelência com aquilo que você... Os recursos que você tem, com o tempo que você tem. E falando, Senhor, tá aqui, ó Pai. Esses daqui são os meus... Até para Jesus Cristo, com a multiplicação dos pães e dos peixes. Tá aqui, ó Pai, os meus 5 pães e meus 2 peixes. Como que eu posso ser fiel? E sendo fiel no pouco, muitas coisas Deus faz. E vamos falar de sonho, porque em 2014 você foi para o Canadá. Eu lembro como foi o contexto. Você estava trabalhando na Serasa Experian, tinha um cargo muito bom e com projeção para crescer ainda mais. Um tempo antes, Deus usa a vida de um profeta que fala para vocês que vocês estão se mudando para Toronto, no Canadá. Ao mesmo tempo, a Maria Elisa, sua esposa, recebe um convite para ser transferida pela empresa dela lá para Toronto. Isso. Aí você abre mão do seu trabalho de crescimento, de projeção, para obedecer a Deus e ir para lá. Isso. Você sempre teve o sonho de morar fora ou não? Com a Maria Elisa, com a sua esposa ou não? Tive algumas coisas da nossa família, até que para nossa família e da família da minha esposa também, que, por exemplo, de casa, somos nós 3, né? Eu, o Thiago e a Mariana. O Thiago foi o primeiro, quando a gente estava no colegial, que agora eu não falo mais colegial, falo como? Ensino médio. Ensino médio. 16 anos eu fui para os Estados Unidos. 16 anos ele foi para os States lá, ficou um ano nos Estados Unidos. Foi o primeiro de casa aí. E é claro assim, né, não era super barato. A gente veio de uma família humilde, inicialmente, depois dos nossos 10 anos, que meu pai, ele passou num concurso público e mudou nossa trajetória. Antes a gente morava numa casinha de um dormitório e, de repente, agora sim a gente começou a ter encontro com uma outra realidade, de não, claro, assim, nada... mas os nossos pais tinham um pouco mais de recursos, daí sim, agora com um pouco mais de recurso, levou o Thiago primeiro. Depois eu finalizei o ensino médio, daí eu fui o segundo aí. Quando o Thiago foi para os Estados Unidos, minha esposa, eu acabei conhecendo minha esposa, o Thiago conheceu a esposa dele quando a gente era adolescente, 15 anos por aí. E daí, no mesmo ano que você foi para os Estados Unidos, lá para o estado de Washington, minha esposa foi para a Califórnia, ficou um ano na Califórnia. Daí, enfim, ela teve essa experiência fora de um ano. Eu também tive a experiência no Canadá. Assim que eu finalizei o ensino médio, eu fui para o Canadá. Antes de entrar na faculdade, eu fui e fiz uns 4, 5 meses lá fora no Canadá, na cidade de Calgary, que foi muito legal. E eu acho que depois, voltando, quando a gente estava na faculdade, ambos, de novo, minha esposa, até uma coisa interessante, minha esposa escolheu a profissão dela, a faculdade que ela fez engenharia de alimentos. Ela escolheu fazer engenharia de alimentos porque ela sabia que ela tinha um chamado para ser missionária. E para ela, assim, o que ela pensava era, eu sei que o senhor tem um chamado para eu ser missionária e o campo meu de trabalho vai ser através do mercado de trabalho. Então ela pensava com ela, mas qual que vai ser uma profissão no qual eu vou poder estar no mercado de trabalho e ser ali uma missionária, uma empresa que daí globalmente vai poder me levar para outros lugares. Daí sim que ela pensou, alimentos, todo mundo precisa de alimentos, no mundo inteiro, meu. E daí que ela escolheu engenharia de alimentos. Muito inteligente. Isso. E daí... E isso tudo, enfim, tem uma pancada de coisa que Deus fez somente através dessa pequena decisão. E daí para mim foi... fomos no Canadá, eu tive essa experiência lá no Canadá. E daí, quando a gente começou a ter um relacionamento, namorar, a gente já tinha algumas coisas que a gente olhava e falava assim, Senhor... nossa vontade é de um dia morar fora. Nossa vontade é de agora realmente, de acordo, pensando nesse chamado que nós acreditamos que é o chamado que o Senhor trouxe pra gente, e essa vontade de agora de ir para as nações, acreditamos que é a sua vontade, Senhor. Então está aqui. Envia a nos... Como é que fala isso daí? Envia-me a mim. No plural disso daí é isso daí, meu. No plural de envia-me a mim, tá aqui, Senhor. Eu e a Mar, faça a tua vontade. E daí quando a gente casou, e daí que aconteceu todas as coisas. Casamos, Deus deu uma palavra pra gente, espera 5 anos eu vou mudar a sua terra. Isso foi 2009, no começo de 2009, passou 5 anos depois, 2014, foi quando Deus daí confirmou essa palavra através de um outro missionário, que daí 2 semanas antes dessa palavra do missionário, a minha esposa recebeu uma ligação do diretor lá no Canadá falando, tem uma pessoa aqui que ela vai sair de licença maternidade, você tem interesse de vir para cá? E eram 5 anos desde a palavra que a gente recebeu lá em 2009.
E, enfim, daí Deus abriu todas as portas e fomos, 2014. Mas eu acho que sim, a gente tinha essa vontade de, Senhor, queremos ser usado por Ti e cremos que vai ser não somente no país em que nós nascemos, no Brasil. Então você tinha esse sonho de ir, vocês dois. Sim. Legal. Agora, beleza. Uma pergunta. Nesse momento, quando vocês foram, eu lembro que eu acompanhei, mas depois, vocês morando no Canadá, o primeiro momento, eu não sabia de fato tudo o que estava acontecendo lá. Mas eu imagino sim, você, um pouquinho antes, você era gerente, né? Gerente de uma empresa grande, com projeção para ser diretor da empresa, depois com o sonho de chegar a um nível bem alto, né? Numa multinacional. Você liderava, pastoreava na Nazareno Central e liderava várias coisas dentro da igreja. Tinha a influência no reino, ou seja, você estava ali fazendo coisas muito relevantes, influentes. Tinha a vida louca de morar em São Paulo, vir para Campinas todo final de semana. De repente você vai para lá, você abre mão do seu trabalho, você chega lá no Canadá para viver o sonho, o sonho de estar lá com a família. Beleza. Como é que foi no começo? Você tá largando tudo isso, que é maravilhoso. Todo brasileiro geralmente pensa, nossa, meu sonho é morar fora, é morar lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, porque lá é vida boa. Só que você abre mão de realmente uma vida de bastante crescimento em todas as áreas, tanto profissional quanto ministerial, e chega lá, como é que foi no começo para você? Foi tudo assim, mil maravilhas? Você chegou, beleza, aí todo mundo já tinha o seu currículo daqui do Brasil, já tinha lá, todas as igrejas estavam te convidando para você ser pastor lá, todas as faculdades te convidando, as empresas falando assim, cara, você era um grande executivo lá no Brasil, agora você vai ter salário 3 vezes maior aqui. Como é que foi? Conta pra gente. Nada disso. Eu vou começar falando aqui, crises na vida. No seu período de existência, na vida plena que Deus ele realmente quer mostrar quem nós somos nele, nós temos que ser confrontados com quem nós não somos. E crises elas vêm para todos nós. E eu tenho certeza absoluta que eu fui para o Canadá 10 anos atrás, tô com 40 agora, tinha 30 na época. Aquele momento foi a primeira crise real que eu tive da minha própria existência. Porque sim, lindo, Deus está fazendo uma obra, Deus está cumprindo essa obra, e animal, como Ele está abrindo a porta, e fez todas as coisas e foi maravilhoso. Mas eu vi ali na minha vida, naquele momento, assim como, por exemplo, o profeta Elias, depois dos profetas de Baal, ali agora com a palavra de uma mulher, ele vai e se enfia na caverna, e ele tem ali uma crise existencial. E aquele foi o momento de caverna para mim. Então, o verão lá no Canadá, foi junho de 2014, chegando lá, os 3 primeiros meses, foram meses no qual realmente Deus Deus estava forjando o meu coração, forjando quem eu era. Você até chegou num ambiente todo colorido, porque verão lá é maravilhoso, mas de repente é o inverno. E daí assim, para mim foi a questão seguinte, eu cheguei, mas e agora, Senhor? E agora? Eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho mais nada disso que você estava falando, a língua em si, embora tive experiência antes de morar um pouquinho, uma outra coisa não, você não está indo para o intercâmbio, você não está indo para ficar 3 meses, 4 meses, agora é a vida aqui, e os hábitos das pessoas, a cultura lá, enfim, inicialmente quando eu cheguei, foi para mim assim, e agora, Senhor? E agora? E ali no e agora, Deus me deu uma visão. E eu sabia, claro, assim, que Deus queria me usar, mas até mesmo para mim foi surreal, falar assim, mas como você vai me usar? É louco, eu não sou dessa terra, eu não falo essa língua, eu não conheço o contexto, não conheço ninguém aqui. Ninguém. Não era aquela coisa, estamos indo, mas deixa eu ligar agora, falar com tal pastor, ou deixa eu, tal, na empresa que eu estava, faz uma ligação lá para os caras. Nada, zero conexão, zero. E agora nisso tudo foi para mim, mas quem que levou a gente lá? Qual que é a conexão maior que você tem que ter na sua vida? E foi naquele momento, nos 3 primeiros meses,
que realmente assim Deus falou assim, tudo que você precisa tá em mim. E tudo aquilo que nesse momento realmente agora você precisa focar é em mim. E daí eu comecei a realmente buscar Deus mais e mais e falar, Senhor, tá aqui. Agora começa lá o eis-me aqui, envia-me a mim, a entrega plena. Eu achei que eu tinha entregado plenamente. Eu achei que, nossa, eu era um cara humilde, eu era um cara que estava prostrado, mas ali agora que não tem nenhum holofote, não tem nada para você, agora somente você e o Mestre, ele sim é nosso tudo. É aquela noção do Salmo 23, quando o salmista fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente, ele é o meu pastor? Ou ele é quando eu quero? Ou ele é de acordo com... Não, mas agora eu tô vendo, o Senhor é meu pastor quando as coisas estão andando bem no ministério, estão andando bem na minha conta bancária, estão andando bem no meu trabalho. Mas o que significa aqui saber, o Senhor é meu pastor como ovelha? Não sou eu que vou prover para mim mesmo. É o Senhor, nada vai me faltar porque eu tenho o Senhor. E daí sim, ele ser o nosso tudo. Então aquele momento foi para mim esse momento realmente que tipo, Senhor, tá aqui, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer isso daqui, essa visão que o Senhor tá me dando assim, eu não sei como isso aqui vai ser cumprido. E daí realmente eu falei, Senhor, tá aqui, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento é bem importante a gente pensar e a gente observar bem, analisar bem, porque geralmente a gente acredita que quando Deus fala para nós darmos um passo de obediência e Ele tá falando assim, viu, tô abrindo essa porta, vai para esse lugar, muda de nação, muda de cidade, eu tô te enviando para esse lugar. A gente imagina que só vai acontecer um crescimento visível, né? Mas o crescimento visível, ele às vezes é necessário que haja uma fundação invisível. E a fundação leva tempo. Geralmente a gente sempre imagina que a nossa vida, a gente imagina que é como um prédio, né? A gente fala assim, beleza, construir o primeiro andar, mas para a vida melhorar mais, eu preciso construir o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. É a mesma visão do homem da Torre de Babel lá atrás, porque ele imaginava que construir um prédio mais alto é o que é melhor. E às vezes Deus não tem isso. O que Deus tem, na verdade, é a edificação de um lugar mais amplo, até porque quando a palavra fala para nós, Isaías 54 fala, limpa o terreno, estica as cordas, amplia as tendas, ou seja, eu estou amplificando literalmente a geografia ao lado. E para amplificar a geografia ao lado, antes de construir um novo prédio ao lado de onde você tem, é necessário que haja a fundação. E a fundação onde ninguém vê. E é onde dói. Ou seja, você foi para o Canadá em 2014. Quando assim, eu quero falar um pouquinho dessa fase, mas quando é que você fala assim, cara, a vida começou a ficar boa, de fato. Eu estou começando a ver essa construção visível da minha obediência lá atrás e começou a ficar boa. Quando de fato começou a ficar boa lá? Agora, 10 anos depois. Literalmente, 10 anos depois. Uma pergunta, nesse tempo, você enfrentou depressão? Você enfrentou muita dificuldade psicológica? Como é que você lidou com tudo isso? Foi lá em 2014, quando a gente mudou pra lá. A gente alugou um apartamento super pequenininho, mas era no 28º andar. E daí de manhã, de novo, a gente foi pra lá, minha esposa foi transferida, então ela tinha o trabalho dela, de segunda a sexta-feira ela estava no trabalho. Eu inicialmente, chegamos lá no verão, era junho, julho, agosto, eu orando ao Senhor o que ia fazer. Aquele momento também, sim, foi um momento no qual, de novo, para entrega, eu estava em dúvida. E a minha dúvida era, Senhor, eu tenho recursos aqui que agora ou eu posso... Porque quando você vai para lá, a realidade é a seguinte, você foi para Toronto, no Canadá. A questão, não, deixa eu te passar meu currículo, isso aqui eu fiz na igreja, isso aqui que eu estava no mercado de trabalho. Os caras, qual a diferença entre você vindo de São Paulo e você que está no Sri Lanka? Qual a diferença de você do Egito e de você que está na Europa? Os caras dizem, não, mas você não tem noção, isso daqui, a empresa que eu vim lá do Brasil é assim, assim, assado. Acabou, velho. Não, uma igreja que eu tava lá, era para eles assim, se você não tem nenhuma experiência lá, nenhuma formação educacional lá, para eles é muito limitado. Então, enfim, minha esposa já foi transferida, show, legal. Ela tinha o trabalho dela, então o reconhecimento e as oportunidades que acabaram começando a serem apresentadas para ela. Mas para mim eu precisava investir ou fazer um mestrado, e daí eu pensei comigo, ou fazer um MBA agora, sempre sonhei, não, de novo, multinacional, ou coloco uma grana e vou fazer um MBA,
ou agora realmente com o chamado que o Senhor tem para minha vida, e vendo claramente nesses últimos 5 anos como o Senhor quer me usar, e para mim até como Ele estava falando comigo, eu pensei, pô, agora eu vou fazer um mestrado em teologia. E foi naquele momento realmente de entrega, eu falei assim, ó, Senhor, tá aqui, ó, meu sonho antigo era ser um cara, uma multinacional, sei lá o quê, papá, fazer um MBA. Mas agora, com mestrado em teologia, não sei, eu vou investir uma grana para a vida de pastor, numa realidade que, como pastor, vou ser bem sucedido como eu imaginava? De maneira alguma. E eu acredito, tipo, existe... Não é aquela coisa, pô, sendo pastor, não, ó, realmente vai chover. Chover o quê? Esse pastor, Senhor, como eu posso te servir, como eu posso me doar, como eu posso me sacrificar. Daí foi quando eu decidi fazer o mestrado em teologia. Mas nisso tudo, chegamos lá em junho, meu mestrado começou em setembro. Nesses 3 primeiros meses, foram meses de novo, crises existenciais. Meses no qual até o passado para mim... ataques de ansiedade que eu tive quando era na infância, um pouco assim depressivo, e até pensando, eu lembro quando era pequeno, quando a gente perdeu nosso vô, falei lá rapidinho do vô Joaquim, eu lembro que eu tive alguns pensamentos até, pô, qual que é o sentido da minha vida, existência? Será que eu tenho que viver? E como realmente o inimigo da nossa alma, que seja Satanás, o mundo ou a nossa natureza pecaminosa, como isso veio nesse momento lá no Canadá. Chegou, pô, por quê? Tá bom, Senhor, o Senhor está me mostrando essa visão, eu não faço ideia como fazer isso, mas talvez não tenha sentido mais minha vida. Talvez nada disso vai acontecer. Talvez tudo isso aqui da minha cabeça e talvez assim, por que eu tô aqui? E até nisso tudo uma coisa forte para falar. Minha esposa nunca me falou isso nos primeiros anos que a gente estava lá, mas depois de alguns anos ela me contou, a gente começou a conversar mais e mais sobre os primeiros anos que a gente estava lá, e ela me contou, teve momentos no qual ela saiu para trabalhar durante a semana, e ela ligou para nossa mãe no Brasil e falou assim, falou, sogra, liga pro seu filho porque eu sei que ele não está muito legal. E daí minha mãe ligava para mim e eu estava em prantos, estava lá chorando às vezes do nada. Então tinha uma esposa que ela era sensível àquilo que eu estava passando, ela orava por mim. Tinha uma família aqui no Brasil que orava por mim. E ao mesmo tempo assim, tinha claro que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo assim, fazendo uma obra na minha vida naquele momento, no qual eu não sabia como que as coisas iam acontecer. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele para minha vida, assim, vendo também, o Senhor está aqui, ó Pai. Então, realmente, esses pensamentos não são os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. O Senhor tem pensamentos não de destruição, mas de paz, pensamentos de me dar um futuro, pensamentos de realmente assim fazer algo na minha vida. E daí foram aquela obediência falando, tá aqui, ó Pai, essas sementes que eu tenho agora. Não sei, de novo, os 5 pães e 2 peixinhos. Não sei como isso vai acontecer, mas está aqui. Daí eu comecei a fazer o mestrado, daí abriu uma porta para mim para ser pastor de adolescentes numa igreja do Nazareno lá. Comecei, foi até interessante, pensando, só para falar rapidinho, tipo, de como realmente Deus ele quer nos forjar, não com o caráter da nossa natureza pecaminosa, mas com o caráter que nós temos, com a imagem e semelhança que nós somos feitos nele. Naquele momento que eu tive o meu primeiro trabalho como pastor lá, que era um trabalho de um período parcial, não era integral. O salário que eu tinha, que eles chegaram e me ofertaram, era 10% do salário que eu tinha antigamente trabalhando aqui no Brasil. E eu lembro também que falei assim, 10%, Senhor. Era o dízimo, estava te pagando o dízimo. Isso, meu Deus, Senhor, e agora? E Deus falando assim, mas é isso que eu estou abrindo a porta, e eu estou à frente, e eu sou o seu provedor, vai, te obedece. E o que Deus fez, sabe? Então, assim, foram plantando essas sementes e depois pessoas me conhecendo mais e mais. Para mim foi muito interessante também, porque 10 anos que eu tô lá agora e depois, assim, vendo até assim, com relação ao meu chamado, assim, uma coisa assim, eu pensava às vezes comigo, pô, mas eu cresci na igreja e as pessoas foram me vendo e o reconhecimento aqui local, tudo mais, bênção. Agora, quando eu fui para lá e ninguém me conhecia, depois, ao mesmo tempo, ver o meu chamado que ele era pessoal, mas agora sendo manifestado socialmente na comunidade lá e as pessoas se conhecendo, outras igrejas também. Daí sim, foram 10 anos de você plantar sementes,
E agora estamos aos poucos colhendo esse fruto e sabendo o seguinte também, que é somente o começo de grandes coisas que Deus já fez e que Deus vai fazer. Entendeu? Hoje você é um pastor de um campus, mas você é o pastor responsável por todos os campos, ou seja, você pastoreia os pastores, você lidera os pastores de todos os campos. Tem duas coisas que eu quero destacar naquilo que você falou que eu achei muito importante para a gente aprender. A primeira delas é a questão do currículo seu do Brasil e o currículo seu lá. A gente tem a ideia de aquilo que nós fizemos na vida, você foi muito bem em tal ministério, na sua igreja, ou então lá no seu trabalho. Você imagina que quando você chegar com esse currículo num lugar novo para onde você vai, seja a igreja nova, seja o ministério novo, seja o trabalho novo, a cidade nova, todo mundo vai falar assim, uau, cara, então já chega nesse nível a mais aqui. E não é isso. Na verdade, não é uma questão somente do Canadá, é uma questão da vida. A confiança, ela é fundação. E para que haja confiança de verdade, leva tempo para você adquirir isso. Então, acho que esse é um grande ensinamento. Você falou que 10 anos que você disse o sim lá atrás, mas você tem visto o construir dessa fundação, que hoje, 10 anos depois, você vê uma colheita, você vê frutos, você vê construção aparente de tudo isso. Então, acho que a primeira coisa importante a gente aprender é isso. Acho que a juventude aprender bem que é o nosso sim a Deus, principalmente mudanças radicais que tem, às vezes mudança de uma cidade, mudança de uma igreja, mudança de um trabalho. É necessário que eu tenha maturidade para participar da fundação daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, durante esse novo tempo que você tem, né? Então, acho que isso é extremamente importante. A segunda coisa que você falou é quando você lidou com a depressão, com a dificuldade. Claro que na mente, antes eu estava no Brasil, extremamente relevante, fazendo um monte de coisa, sendo bem ativo. Agora eu estou aqui, batendo em porta de emprego e vendo porta fechada. Querendo me identificar com uma igreja, ou então servir numa igreja, encontrar um lugar para eu chamar de casa e eu não estou encontrando. E nesse tempo, teve tanto a presença de Deus muito profunda com você buscando a Ele falando com você, quanto a segunda coisa, tendo pessoas-chave que você compartilhou seu coração, que você ouviu, que você foi encorajado. A estratégia de Satanás, quando a gente enfrenta isso, é a gente se isolar. Né? Fica isolado, o cara não fala nada pra ninguém, porque se você fala, você vai ficar envergonhado. E é a pior coisa, porque você vai entrando... Depressão é entrar num lugar mais profundo, né? Abaixo da terra, como um animal que coloca só a cabeça debaixo da terra e vai ficando mais profundo. E o que Deus tem é a revelação. Assim, se nós revelarmos nossos corações uns aos outros, nós somos curados. Claro, com as pessoas certas. Você teve pessoas certas para isso. Pessoa errada não dá certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz triatlon, é isso, né? Fala pra gente um pouco dessa realidade que você está vivendo. Já faz alguns anos, não é? Sim, faz alguns anos. E até nisso, eu acho que... eu tô fazendo triatlon, comecei... Enfim, corria um pouco antes da pandemia, já corria já um pouquinho. Não era consistente, não era uma pessoa assim que, nossa, eu gostava da corrida, mas não era aquela pessoa que, tipo, eu realmente tô colocando isso daqui como uma prioridade e um hábito. E o hábito é aquilo que você realmente faz com uma certa frequência. Então, assim, a frequência ela era extremamente espaçada. Mas, enfim, pandemia chegou e eu sempre tive uma vontade, eu olhava até um pouco de triatlon, Ironman e tudo mais. Eu queria um desafio maior. E daí foi assim que eu entrei pro triatlon e comecei a fazer esse desafio. Foi durante a pandemia. E eu acho que, assim, durante a pandemia, triatlon, muita coisa. Corrida, natação e bike. Corrida, natação e bike, isso mesmo. Então, assim, daí tem diferentes provas, né? E distâncias também. Qual que foi a melhor que você já fez? O que eu tenho feito é Ironman. Então, assim, no Ironman eu tenho o Ironman completo, que é o 140 milhas, e eu tenho 70.3 milhas, que o 70.3 milhas dá quantos quilômetros? Dá uns 100 quilômetros? Não, enfim, assim, 70.3 você faz 2 quilômetros nadando, então 2 km nadando, 90 km na bike, então aí dá 92 km mais 21 km correndo.
Então a somatória deles dá 113? 113. 113 quilômetros isso aí. Então essa é a modalidade que eu tenho feito mais. Eu fiz 5 Ironman aí, 5 meio Ironman. E ano que vem, o sonho do Ironman completo. Eu queria fazer um Ironman completo. Então ano que vem eu gosto também de corrida. Dos 3 esportes, sou fraco demais na água. Fraco demais na água. Vou bem lento, não tenho técnica, a gente nunca nadou, nunca foi de nadar quando era pequeno, mas enfim, agora vencendo os meus medos e fazendo legal, mas assim, sou fraco na água, sou bom na bicicleta, mas na corrida assim é o meu grande forte, então eu curto correr. Enfim, daí com isso daí, ano que vem eu vou fazer uma maratona, fazer o Ironman completo primeira vez, e vamos ver como é que vai ser. Mas nisso tudo eu acho interessante falar que para mim nós somos um, certo? Corpo, alma, espírito, você é um. Mente, suas emoções. E como a unidade de que nós somos, ela é vista no completo, assim. Então, ou seja, se você, o seu físico está bom, assim, ele vai te ajudar para sua mente também estar boa. Então, para ajudar para você ter uma saúde, para você ser saudável, assim, completamente, com as suas emoções. E foi o que eu tenho visto, assim, com o triatlon, com essas coisas que eu tenho feito de esporte, como eu tenho me conhecido mais. Porque não é somente o físico, então você faz o físico, mas tem um lado mental muito forte, emocional muito forte, espiritual, minha conexão com Deus, enquanto eu estou fazendo isso daqui também, ou até também entender como agora eu lido melhor com o meu corpo, assim, lido melhor com quem eu sou, Lucas, com o meu tempo, com a minha dieta, com a minha hora de sono. Estamos aqui no Brasil agora quase o quê? Vai dar 4 semanas que a gente está aqui. E aqui é festa, velho. Aqui a gente está curtindo, pé na jaca, comendo um monte de coisa e tudo mais. Então, totalmente fora, assim, dos hábitos que eu tenho criado nesses últimos anos. Porque a gente está curtindo, é claro, férias, sei lá, ok. É claro, assim, você tem esses momentos de prazer, de curtição com a família, que tem sido muito bom. Mas acho que é isso, assim, como eu tenho aprendido bastante com esses negócios, assim, como ser regrado, como realmente usar dessas atividades físicas para eu me conhecer melhor e continuar crescendo. E tamo aí, né, galera? Você vai... E eu quero só destacar, então, uma coisa que você falou que eu achei chave para nós. Consistência. Você consegue fazer tudo isso porque você está sendo consistente. Você colocou um objetivo, você falou, eu preciso ser consistente. Se a gente parar para pensar, você tem uma vida ministerial que ela é influente, ela é bênção, você consegue, na verdade, colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração, não é pelo fato de ter toda a habilidade do mundo, de ter a melhor oratória, de ser o mais carismático, mas é porque no seu sim lá atrás, desde lá até hoje, você tem sido consistente. Fala inglês fluente, não é porque nasceu falando inglês, mas porque foi consistente no aprendizado. Consistente para a liderança. E acho que eu gostaria de ter mais tempo até para a gente falar sobre liderança aqui, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Mas consistente para liderar pessoas, consistente para cuidar do corpo, consistente para cuidar da família. Você tem um bom casamento, não é porque você trabalha para esse bom casamento, trabalha para os filhos. Então, a palavra consistência é chave para a gente. E quero te agradecer muito. Acho que foi muito bom, foi muito proveitoso o nosso bate-papo. A gente fala sobre família, a gente fala sobre ministério, sobre a vida, né, nossa do dia a dia, e aquilo que Deus tem para realizar em você e por meio de você. Esse é só o começo, Deus tem muito mais. Eu espero ter você em breve aí com a gente daqui a pouco na I3. Eu também lá no Canadá com você. Com certeza. Admiro muito você, amo você. Oro para que Deus faça grandes coisas na sua vida e por meio de você. E eu queria que você finalizasse só compartilhando com a gente qual você acha, porque assim, tudo aquilo que a gente recebe no Brasil muitas vezes é anos depois ou meses depois daquilo que já está rolando no mundo antes. No mundo eu falo, na Europa antes, na América do Norte antes. E eu sei que existem alguns desafios que os cristãos estão enfrentando hoje lá na América do Norte e que nós ainda não estamos enfrentando aqui. Então, a gente vê isso em todas as áreas, na verdade, né? Assim, música primeiro estoura lá para depois começar a estourar aqui. A arte primeiro estoura lá para depois começar a chegar aqui. Moda, a mesma coisa. Qual é o conselho que você dá pra gente? O que está rolando lá? Qual é o grande desafio que a igreja está enfrentando hoje na América do Norte? Que nós possamos ficar alertas daquilo que está para chegar aqui
E como é que a gente pode, então, orar por vocês, para que a igreja, você como pastor lá, possa vencer esses desafios lá? Então, bem rapidinho, Canadá hoje é um país extremamente secular. Grandes desafios e maravilhoso também a oportunidade, o campo que a gente tem missionário lá é gigantesco. Mas muitos desafios, porque agora está num país que é super secular, pós-cristianismo, no qual muitas pessoas, tem gente do mundo miscigenado, extremamente miscigenado, gente do mundo inteiro lá, e gente de diversas religiões. Então, assim, muitos ateus, hindus, muçulmanos e pessoas que a gente se relaciona. Eu tenho pessoas no meu contexto, com os meus filhos, na escola dos meus filhos, pessoas que são do nosso bairro, vizinhos, que são do mundo inteiro. E como agora eu lido com elas, como agora eu posso realmente ser sal e luz e trazer esse ministério de reconciliação, assim como Deus nos reconciliou com Ele, como agora Ele quer usar nós para sermos ministros de reconciliação. Então isso é que a gente tem vivido lá. E, na verdade, o Canadá, essa realidade espiritual é uma realidade que ela está há 10, 20 anos do que os Estados Unidos têm enfrentado. E agora os Estados Unidos, mais e mais, eles estão se tornando mais e mais secular, infelizmente. Agora, com isso, como nós, como igreja, realmente falar, Senhor, através do seu Santo Espírito, não através do nosso próprio poder, da nossa própria força, mas pelo Santo Espírito de Deus, assim, realmente que Ele possa nos usar. Então, eu acho que nesse meio inteiro existe uma tendência, infelizmente, e nós sabemos que realmente, assim, você vê no livro de Apocalipse, há diversos indícios da volta de Jesus Cristo, e vem Jesus Cristo, melhor coisa do mundo, mas é realmente a gente saber que, num contexto secular, como nós podemos ser sal e luz. É a ideia de o que eu vou falar. Daniel, livro de Daniel, isso também, se você estiver no meio da Babilônia, como você vai ser sal e luz? E acho que Daniel ensina muito a gente. Você vê o livro de Daniel, você vê, não vai ser por imposição, não vai ser agora Daniel falando assim, não, vamos lá fazer um protesto, vamos pegar Nabucodonosor, vamos acabar com tudo. Não, pelo contrário. Ali, quando Israel foi exilado, ele estava naquele contexto que era extremamente secular, como Daniel e seus amigos, eles realmente foram usados por Deus para daí sim brilhar o reino dele naquele lugar. Então, acho que esse é o contexto nosso lá, e é algo que realmente a gente tem que debruçar mais e mais e até questionar aqui no Brasil, o que eu tenho feito para o reino de Deus tem sido mais a minha força ou a força dele? Se for a nossa força, ela não vai. Se for a nossa força, vai machucar os outros. Não? Agora, se for a força dele, se for pelo poder dele nas nossas vidas, vidas são restauradas, vidas são curadas. Vidas, elas são confrontadas, mas até mesmo nesse confronto, é uma escolha. Alguns vão escolher sim. Outros vão escolher, não, eu ouvi a ti, Senhor, mas eu decidi rejeitar a tua voz. Infelizmente. Mas nós sabemos, Pai, nesse contexto, como que eu possa realmente fazer, não com a minha própria força, mas a tua força. Eu acredito que, assim, vendo nas escrituras, principalmente o livro de Daniel, a gente entende quando é que a gente está agindo na nossa força, quando é no poder de Deus. Eu acredito que o que Daniel fez, ele orou. Daniel vivia uma vida de oração. Então, principalmente quando o rei colocou lá aquele animal lá de ouro para todo mundo adorar aquele animal, e Daniel não estava lá adorando. Ele foi pego até pelos dedos duros lá. Ele estava no mesmo lugar, na mesma hora, inclinado para Deus e orando e falando com Deus. No começo de tudo, quando Daniel foi chamado pelo rei lá e para ser um dos sátrapas, né? Ele não estava se deliciando com o banquete do rei. Ele estava em jejum e oração, 21 dias. Ele estava se consagrando a Deus. Então, o que a gente precisa muito hoje, eu sei que a palavra de Deus fala que no fim dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Mas é momento de nós sabermos que aqueles que têm intimidade com Deus e que buscam a Deus, dia e noite, não fazem as coisas para Deus. Acho que tem muita gente querendo fazer coisas para Deus. Mas o que Deus está querendo não são pessoas que se levantam para fazer coisas para Ele, porque Ele é poderoso para fazer tudo num estalar de dedo. O que Ele quer é homens e mulheres são íntimos dEle, porque sendo íntimo dEle, a gente sabe qual é a batida do coração dEle, o que é que Ele está falando, e aí nós podemos obedecê-lo, porque Ele está falando.
Nós só precisamos ouvir e obedecer. É isso mesmo. Show de bola. Muito obrigado. Valeu. A gente vai estar orando por você exatamente nessa realidade de sociedade, vivendo, né, assim, o pós-cristianismo e secular e miscigenação e tudo mais. A gente vai estar orando por você, porque eu sei que você foi chamado lá para ser sal e para ser luz e para ser como Daniel naquele lugar e trazer avivamento naquele lugar. Quero profetizar isso sobre você. Eu acredito que 10 anos de fundação e você está entrando agora numa nova estação de ser os próximos 10 anos de muito avivamento. Amém. E essa é a nossa oração e essa oração que eu gostaria de pedir para vocês é que realmente, assim, tem muita coisa linda que está acontecendo no Brasil. E a nossa oração é que realmente, e por isso que eu peço a sua oração por nós, é que a gente realmente tem um momento agora vindo para o Canadá de avivamento. E eu vejo chamas ao redor do país inteiro, diversos outros ministérios, pequenas chamas, elas começando a crescer ali. E o que a gente quer é que realmente, assim, que quando o poder dele vem, é tudo que a gente precisa. E muda, cara, muda vidas. Vidas, elas são transformadas. Então o Canadá foi até como é que fala? Foi muito usado para trazer agora avivamento para outras nações. Teve o avivamento de Toronto em 94, que através de outros ministérios eles cresceram através disso. Então a gente está orando para que realmente agora um novo tempo ele se inicie lá em Toronto. Então ore por nós, por favor. E mais uma coisa também, assim, só falar, cara, valeu demais. O que vocês estão ouvindo aqui agora também é bem é o que a gente vive, é como nós somos e sabendo que seja onde você está agora, assim, Deus quer te usar. Você agora realmente sabe, pô, Senhor, qual que é o meu contexto? Onde que eu estou? Qual que é o bairro que o Senhor tem me colocado? Qual que é a família que eu estou? Qual que é a formação que o Senhor tem dado, Senhor, para mim? Como eu posso ser fiel, ser consistente ali? E grandes coisas Deus tem. E parabéns, velho. E 3, animal, que Deus tem usado vocês aqui. 2 anos, show de bola. Muito orgulho de você. Muito orgulho, muito feliz por esse tempo. 2 anos e meio que a gente não veio para cá e vendo aqui agora e vendo essa igreja. 2 anos sendo formada. Pô, lindo demais. Parabéns, galera. E valeu, velho. Show de bola, show de bola. Te amo. Te amo também. É isso, pessoal. Compartilha. Eu tenho certeza que você foi abençoado por esse podcast e eu fui demais. Eu aprendi muita coisa boa. Eu quero falar para você, compartilha com seus amigos, coloca aí o seu comentário, fale antes sobre o seu like. Tudo isso é importante para que a gente possa aprender cada vez mais e crescermos juntos, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.